Hoje nós vamos falar sobre um membro muito importante do nosso corpo, e esse membro ele pode trazer bênção ou maldição. Que membro será esse? Eu sei que outros podem também trazer bênção ou maldição, mas nós falaremos sobre a língua. O que é a língua segundo a Bíblia? Tiago, ele escreve detalhando no capítulo 3, versos de 1 a 12, mas eu vou ficar aqui com 4 versos. O verso 5, 6, 8 e 9 diz assim: Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. O verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. No verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Também vamos ler um versículo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Então nós vemos aqui palavras muito fortes para designar o que a língua pode fazer. Então diz que ela é um pequeno membro e pode pôr fogo num bosque. Aqui o sentido é figurado. Nós podemos ver que às vezes uma palavra falsa, ela pode destruir vidas. E a gente sabe, né, tem um provérbio que fala que você falar mal é como você soltar penas de galinha. Como você faria para pegar todas elas? Muitas se perdem. Então uma palavra, uma maldição emitida, é muito difícil você voltar atrás. A pena voou, você nem a consegue encontrar mais. Então, esta é uma exortação muito forte que a Bíblia nos dá, porque a Bíblia, ela não omite nada, ela mostra tudo, ela mostra o bem e o mal do homem, com o sentido de nos exortar, de nos exortar a seguir a palavra, a seguir os conselhos, a agir, né? De acordo com o que Deus tem, porque a gente sabe que é o melhor para nós. E aqui está Tiago nos exortando a respeito da língua, que nós devemos ter cuidado, porque ela pode contaminar todo o corpo, ela pode inflamar um discurso e ser inflamada pelo inferno, ou seja, ela pode dar a pessoa, né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E uma pessoa, se ela se enche de mágoa, se ela se enche de ódio, ela pode ser inflamada pelo inferno e distribuir suas maldições a cada palavra dita. Aqui Tiago também fala que a língua, ela é difícil de ser domada. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Mas parece uma contradição? Não, ela não pode ser domada pela força do homem, mas com o poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos domar a língua. E a exortação principal é para que nós não usemos a língua para abençoar e amaldiçoar. Porque olha só, no verso 9, né, do capítulo 3, diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E a seguir, Tiago conclui que não convém que seja assim.
Então devemos ter cuidado. Como assim? A gente está louvando na igreja no domingo ou em que dia for e no outro dia estamos destruindo pessoas através de falas maldosas, através de maldições, através de disseminar coisas que nós nem sabemos se é verdade. Hoje, tempos de fake news, mas não é o sistema que cria as fake news. Pode até ter algoritmos que distribuem, mas é criado por uma pessoa que ela teve maldade no coração e distribui aquilo. E muitas vezes não são só essas palavras mentirosas, mas às vezes você vê pessoas aproveitando a desgraça de outros, os problemas de outros, para rir, para maldizer. Então a palavra está aqui nos exortando, não convém que seja assim. Não podemos bendizer a Deus e maldizer ao homem. Por quê? Porque o homem foi criatura de Deus. Então é um problema, tanto que o Tiago fala aqui que é difícil de domar por si só. Mas o Senhor, com o Espírito Santo, pode nos ajudar a dominar isso, a refletir antes de falar, a pensar antes de falar. Paulo também em Filipenses, ele fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma honra, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Por quê? Porque aquilo que está no nosso pensamento fatalmente vai sair e pode sair em forma de maldição. Então precisamos ter cuidado. E Romanos 3:13 também falou que a garganta, aonde é o começo da instalação física da nossa língua, é um sepulcro aberto. Sepulcro tem o quê? Tem ossos, tem morte, tem um morto depois de algum tempo, o que acontece? Enche de bichos. Então é um lugar horrível. Então ele usou essa imagem que a garganta é um sepulcro aberto. E o tratar enganosamente, muitas vezes nós mentimos e sai de nossa boca todo mau pensamento, muitas coisas que ficam sendo criadas. Aí por isso que diz peçonha de áspide. Áspide é um tipo de cobra venenosíssima. Então está dizendo que está debaixo dos nossos lábios esse veneno. E devemos nos cuidar, nos expor à palavra de Deus, nos expor ao Espírito Santo, orar, louvar a Deus para que sejamos livres deste mal. Que Tiago fala, sozinhos nenhum homem vai poder domar. Mas com o Espírito Santo nós podemos refrear. Então, o que a gente pode fazer com a língua? Pode refrear através do Espírito Santo. O que Pedro diz a respeito disso? Vamos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então ele está nos exortando. Você quer viver bem? Você quer amar a vida? Cuide do que fala. Cuide da sua língua. Refreie a sua língua. E os seus lábios não falem engano. Não repita mentiras. Não repita coisas que você não tem certeza de ser verdade. Tome cuidado ao replicar algo que chegou até você, especialmente nesses tempos de redes sociais, que tem pessoas com todo tipo de intenção divulgando vídeos, palavras. Devemos sim ser cautelosos e cuidadosos para não divulgar mentira, engano, pânico, todo tipo de coisa que não convém. Tiago também, no capítulo 1, no verso 26, ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Então, ele está falando, olha, se você quer servir a Deus e não refrear a sua língua, você está se enganando.
E a gente viu semana passada sobre o coração, como o coração pode ser enganoso. Então, nós devemos prestar atenção, cuidar para que nossa língua não seja essa peçonha de áspide, que nós não venhamos falar coisas que se tornem em maldição, que prejudiquem as pessoas, que sejam inflamadas pelo inferno. Bom, o que mais nós podemos fazer com a língua? Não é maldizer, nós vimos que podemos refreá-las, mas o recurso mais importante é confessar a Jesus, porque confessando a Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e você então pode, com a força do Espírito Santo, com o poder de Deus, refrear essa língua. Então, em Filipenses 2:11, Paulo diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta é a fonte. Confessando a Jesus, você pode então ter seu espírito recriado pelo Espírito Santo de Deus e ter todo o recurso para poder refrear a sua língua. Então, aquilo que de mais importante nós podemos fazer com a nossa língua é confessar a Jesus. Também a Bíblia nos fala de um outro uso muito importante. Uma vez tendo confessado a Jesus, aceitado Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor nos colocou à disposição orar em línguas. Não é algo que você recebe por merecimento, é um presente de Deus. Por isso que é dito na Bíblia, dom de línguas. Dom é presente, você recebe. Então o que devemos fazer com a língua? Orar em línguas. Vamos ver 3 referências sobre isso. Está lá em Marcos 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Estas novas línguas é esta oração em línguas que nós devemos fazer com a nossa língua. Dar esse tipo de uso a ela, de bom uso. E agora Paulo também, em 1 Coríntios 14:2, ele nos dá mais alguns detalhes. Todo o capítulo 14 você pode ler se você quer conhecer mais sobre isso. Aqui eu separei apenas esses 2 versículos. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. No 1 Coríntios 14, verso 4, diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, orar em línguas é uma oração que você recebe quando você é batizada no Espírito Santo, é um presente. Você fala a língua dos anjos, que as pessoas não entendem. Existe um dom chamado interpretação de línguas, que o Senhor nos dá também, mas muitas Bíblias trazem essa tradução, língua desconhecida. Por quê? Porque quando ocorreu em Atos dos Apóstolos o relato desta primeira descida do Espírito Santo, as pessoas não conheciam, mas hoje o povo de Deus conhece bem. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas conhecem bem. Então esse desconhecido aqui é porque este relato ocorreu lá no 1º século. Mas nós crentes devemos conhecer cada vez mais. E Paulo dizia: eu oro em línguas mais do que todos vocês, porque há uma variedade de línguas. Então, mais um uso que podemos fazer com a nossa língua. Em vez de amaldiçoar, de mentir, de enganar, nós vamos refreá-las, confessar a Jesus, orar em línguas. E mais um ponto do que devemos fazer com a língua: dizer coisas compreensíveis. Por que esse verso está aqui? Porque nós acabamos de ler que orar em línguas ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas há tempo para todas as coisas. Há o tempo de louvar a Deus com oração em línguas, com cânticos,
com, né, o próprio louvor em língua, esta língua, né, que em espírito fala mistérios, mas também devemos orar com palavras compreensíveis, porque senão você só falar em línguas, a pessoa vai entrar no culto que você está, não vai entender nada, vai falar, esse povo é doido. Então, 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, nós devemos ter a fala espiritual, a oração, o louvor, mas também devemos falar com palavras inteligíveis, compreensíveis, que é com o nosso entendimento. Porque nós já vimos, nós somos corpo, alma e espírito. A alma é a sede das emoções, nossa vontade e nossa mente. A mente pensa, a mente emite palavras e devemos usar palavras inteligíveis, compreensíveis. Não só ficar orando em línguas, que normalmente as pessoas não entendem, a menos que haja a interpretação em línguas. Então, além do que devemos fazer com a língua, nós temos uma instrução primeira, que é devemos fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, e nós o amamos, nós que cremos no Senhor Jesus, então nós devemos fazer o que ela diz. Ela fala muitas coisas, ela é longa, devemos estudá-la, nos dedicar a ela. Mas nós não podemos pensar algumas coisas, aquelas que você gostou, aquelas que você não gostou. Ela é por inteiro, então são várias coisas, você não pode escolher esta ou aquela parte, é um conjunto. Em Mateus, no Evangelho, capítulo 23, verso 23, ele está transcrevendo uma exortação de Jesus para alguns grupos de pessoas. Ele está se referindo aos escribas e fariseus. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que esse versículo está nos querendo dizer? Que fariseus são pessoas que estudavam a palavra, foram responsáveis pela preservação da palavra para chegar até nós. Então, uma grande missão eles tiveram. Escribas, aqueles que escreviam as palavras, que fizeram chegar até nós. Então, são de grande importância. Mas haviam aqueles que eram hipócritas, que eles faziam o quê? Eles faziam parte daquilo que a lei dizia, que é dizimar. Dízime é o quê? É devolver 10% de tudo aquilo que o Senhor está te dando. Então, eles dizimavam o fruto da sua produção. No caso aqui está exemplificada a hortelã, o endro e o cominho, que são temperos importantes naquela época. Então, eles dizimavam isso, mas não faziam aquilo que era mais importante. Às vezes faltava misericórdia, às vezes faltava um juízo idôneo, às vezes a pessoa pendia para um lado e faltava fé. Então, Mateus aqui está exortando, você deve dizimar, mas não só dizimar. Você tem que ter um coração voltado para o Senhor, para a correção, para a misericórdia, que é uma forma de amor, e a fé. Então está falando, você deve fazer isto e não deixar de fazer aquelas. Ou seja, você não pode escolher parte da Bíblia para seguir. Você tem que segui-la toda. E nela há coerência. Muitas vezes parece que há incoerência, mas é porque ainda não houve toda a compreensão. Nós precisamos de nos dedicar, explorar as palavras para que venha toda a compreensão. Então, devemos fazer o quê? Seguir o que a Bíblia diz. Não
parte, pedaços, porque tem um versículo que fala: nenhuma profecia é de particular interpretação, é todo um conjunto. Então você deve seguir todos os conselhos, gostando ou não. Mais uma coisa que devemos fazer, o que a Bíblia diz: nós devemos proceder bem. E em 1 Timóteo 3,8 diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então, o que tem a ver com a língua? É isso, língua dobre. Dobre é o quê? Uma hora fala A, outra hora fala B, fala coisas contrárias. Pessoa que muda também demais de opinião, ela não tem uma coerência naquilo que fala. Então a Bíblia que você nos diz que devemos cuidar com o que nós falamos e pensar, procurar saber antes de hoje estar falando uma coisa, amanhã outra. É lógico que nós podemos mudar, a vida nos ensina. Muitas vezes a gente pensava de uma forma na juventude e depois muda. Não é desse tipo de pensamento, de mudança que está tratando esse versículo, mas uma língua que proximamente fala uma coisa e fala o contrário. Outra exortação que a Bíblia nos dá é que nós não devemos só cuidar da língua, nós devemos ter amor. Como assim? Vejamos lá em 1 Coríntios 13:1. Esse todo o capítulo fala do amor. E aí neste, que é o versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que isso quer dizer? A gente falou ali atrás da oração em línguas, que é língua dos anjos, né? Você pode receber todos os dons da palavra de Deus, mas se te faltar o amor, vai estar faltando algo muito forte. Algo que no exemplo aqui Paulo falou, um metal que não emite aquele som desejado, um sino que não badala, que ele só faz o sino é feito para ter aquele som determinado. Então se ele só tine, só faz um barulho que não será reconhecível, então ele está falando que falta alguma coisa. Assim, você pode ter todos os dons, mas se faltar o amor, estará incompleto, não estará cumprindo o propósito de Deus. E esse amor, como é? Não é só de palavras, né? Você pode falar muita coisa sem amar, e pode também falar coisas com expressões de amor, mas sem contudo ser verdade. Olha o que está escrito em 1 de João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, nós não vimos em Mateus falando das partes, que não basta seguir um conselho, é um todo. Esse último versículo exemplifica isso. Não amemos de palavra. Nós acabamos de ver que devemos não só cuidar da língua, falar língua, né, dos anjos, língua dos homens, mas precisamos ter amor. Mas ele está exortando que pode ter amor que seja só de palavras. Ele está dizendo, não adianta você só dizer que, sem sentir. Não adianta você usar a língua para falar palavras bonitas, palavras que em princípio não tragam maldição, mas você tem que agir, você tem que ser verdadeiro. Não adianta ser falso. Então, o resumo aqui dessa exortação de hoje sobre a língua, vamos cuidar para que da nossa boca não saia maldição, de que a nossa boca não seja usada para bendizer a Deus e Pai e maldizer os homens. Sabemos que precisamos cumprir toda a palavra, e com isso, e para isso precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas também não basta só falar as palavras corretas, você tem que amar. E este amor não pode vir somente de palavras planejadas, palavras bem colocadas. Você tem que agir
e tem que ser verdadeiro, não adianta ser falso. Então, que nós possamos essa semana meditar sobre isso, cuidar das nossas palavras e cuidar para que elas não sejam falsas e nem que elas sejam a expressão de amor para com as pessoas em atitude e em verdade. Que possamos todos ter uma boa semana em nome de Jesus. Amém.